Pernambuco, com a candidata ao Senado pelo PSOL, Eugênia Lima. E agora é a vez da gente entrevistar o candidato a senador pelo PL, Gilson Machado Neto. Bom dia, caro ouvinte, você que nos acompanha nessa manhã de sexta-feira. E a gente segue a Rádio Salgueiro FM nesta sexta-feira, 9 de setembro. Né, a série de entrevistas com os candidatos ao Senado continua. Então, o programa no quadro Voz do Eleitor entrevista postulantes para a única vaga, né? Estão sendo sabatinados sobre as propostas para Pernambuco, Brasil, e com a oportunidade de se apresentar à comunidade. A corrida eleitoral dos pernambucanos conta com postulantes à vaga, homens e mulheres que se colocam à disposição. Na disputa ao Senado, a eleição se encerra em um único turno. Por isso, em 2 de outubro, primeiro turno, os nomes já estarão definidos. O mandato dos senadores é sempre de 8 anos, mas as eleições para o Senado acontecem de 4 em 4 anos. Assim, cada eleição são renovados alternadamente 1/3 e 2/3 das 81 cadeiras. 10 e 21. Eleições 2022. Entrevista. Pernambucano, nascido na capital Recife, Gilson Machado Neto é casado, pai de um filho, formado em medicina veterinária pela Universidade Federal de Pernambuco. Neto atua há mais de 30 anos no setor turístico, é empresário, produtor de eventos, produtor rural, radiodifusor e músico. É membro do trade turístico da Rota dos Milagres. Gilson Machado Neto foi ministro do Turismo do governo do presidente Bolsonaro de dezembro de 2020 a março de 2021. Também atuou como diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, onde atuou na promoção do turismo brasileiro no exterior e, mais recentemente, durante a pandemia, na promoção doméstica. Antes de assumir a presidência da Embratur, em maio de 2019, foi coordenador do grupo temático do turismo na transição do governo Bolsonaro. Também atuou como secretário nacional de florestas e secretário especial de ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente. Gilson Machado Neto é o nosso entrevistado de hoje. Candidato, a gente tem feito essa pergunta para todos os que por aqui passaram. A impressão que o senhor tem dessa formação atual do Senado e a expectativa do eleitor pernambucano em relação a esta eleição especificamente. Muitos deixam para decidir o voto para senador ali na última semana da eleição, né? Bom dia, ministro. Bem-vindo à Salgueiro FM. Bom dia. A formação atual do Senado, a gente vê uma formação que está deixando a desejar. Nós vemos dia após dia o assistente judicial, com o poder judiciário cada vez mais entrando no âmbito do poder executivo. O poder judiciário hoje, principalmente o STF, está vendo um absurdo de cerceamento de liberdade do cidadão, cerceamento de liberdades individuais, até de grupos de WhatsApp. E o Senado tem sim a prerrogativa precípua pela Constituição de ser a casa que julga os cidadãos quanto o executivo quanto o judiciário. O Senado hoje ela está aqui disso aí. Eu não quero dizer, mas é muito estranho, né? E senadores, vários senadores com problemas no próprio Supremo, tudo como a gente vê sendo complacente, inclusive por várias situações. A gente vê agora o último caso onde foi feito uma interceptação do Supremo Tribunal Federal monocraticamente, no próprio direito dos conquistados pelos intermeios. Uma decisão do governo que foi pacífica, passou pelo Congresso, nas duas casas, passou pelo presidente da República, com um piso dos intermeios de R$4.700, uma decisão monocrática. De um desembargador do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre Barroso, se botou o aumento tão ditado pelos intermeios que cada nós no Brasil tem uma coisa. E eles tinham acabado de ter o próprio Supremo teve um aumento de R$47 no salário.
Vetaram o aumento de 4.700. Então a gente vê que a partir que os senadores que aí estão comprados. E aqui não, aqui eu vou ter um lutador do Pernambuco, um lutador pelo direito individuais e um lutador pela. E um senador para que uma mãe que faz hoje que seu filho, por ele não conseguir emprego. Você já me conhece, vocês sabem que eu sou capaz. Vocês sabem que eu uso, por exemplo. Tá vendo? Se não tiver uma convocação de seu filho, não perfeito. O que é mais fácil? Se não tem água de cá para o bom passar o dedo, de salgueiro passar o dedo do seu governador do sul. E eu não da identidade, ele está no perfeito. Paulo Câmara. Você fez uma pergunta mesmo. Não é candidato de Paulo Câmara, não. Olha isso. Porque eu fui nordestino, Pernambuco, não sou brasileiro. Não sou de novas progressas. Agora, quando eu cheguei aí, eu cobrei a água. Eu não ia pegar a água, talvez. Eu cheguei com tudo, chegou tudo. Então, a gente está vendo hoje, nós precisamos de condição, nós precisamos de as coisas, eu preciso fazer uma vez, precisa cobrada, né? Eu não entendo de dar um progresso. Nós temos que chegar no sertão, do Agreste também. Então é isso, eu vou ser senador para que nunca mais eu nenhum pipa de eleitor de lei, porque eu tive morrer por droga. Eu perdi as drogas quando fui assassinado por um traficante. Eu vou ser senador para desburocratizar o ambiente de negócio. Eu vou ser senador para que nunca mais fechou a igreja. Tem que ser um local inviolável. Não pode existir um governador, presidente da República, ninguém tem o poder de fechar a igreja. Por isso, o senador está muito sério para que se torne inviolável o ambiente da igreja. Como também a redação do jornal, a redação do jornal, a liberdade de expressão do resumo de direito da democracia. Eu vou ser senador para que as redes sociais também se tornem um ambiente inviolável e não vulnerar para a ponta da regra de cidadão. Por isso eu vou ser senador. E não vou ser senador para ter rato preso, porque vocês me conhecem, eu prefiro morrer no espanto do que viver com ele. Candidato, obrigada. Jeane Cardoso. Vamos falar de cultura, tudo bem? Vamos falar de cultura. O candidato, o senhor foi ministro da Cultura, tem outras experiências. Na sua opinião, em que o seu histórico pode ajudar nessa sua caminhada? E quais seriam os planos ou o que o senhor sonha, né, para a cultura no nosso estado, no nosso país, além daquelas que o senhor já trabalhou? E a gente pergunta o que pode ser explorado no Brasil, em Pernambuco, o que é que o senhor defende nessa chamada que muitos falam, se o senhor puder explicar, de indústria limpa, né? Então, o que pode agregar nesse setor da cultura para nossa Salgueiro, o estado de Pernambuco e o Brasil, para além daquilo que o senhor já construiu? Eu quero mandar, mas eu sou o Ailton da Montenegro, o Batista Lima, o Edson Lima, o Maracis. A gente sempre passou aí por Salgueiro, todo mundo se conhece também como músico, como sanfoneiro da banda Cucelone, cantor, compositor. E eu tenho uma cultura como um pilar da minha vida. Né? A cultura do forró, do frevo, a cultura convertiana. Eu estou aqui, eu fiz uma coisa que ninguém fez antes. Eu transformei o forró em patrimônio cultural material do Brasil. Por que não fizeram isso antes? Por que o PT que passou 16 anos não fez isso? Eu, nordestino, com muita orgulho, eu não tenho vergonha desse negócio. Eu coloquei a cultura como fator principal. Tanto é que a gente não tinha feito uma cultura, pra você ter uma ideia. Por eu tudo isso da cultura também, que ainda acumula dois. Foi a cultura, não fez isso no primeiro público. Só quem não se lembra, tem a curiosidade, pode aí, Museu de Arte Moderna de São Paulo. Peça que estimulava o São Paulo. O Museu de Arte Moderna de São Paulo, mano, pegou dinheiro do Brasil, né? O governo do PT, e fez uma peça chamada Lebete, no qual se transformava um homem nu. E foi até um dos motivos da abertura da CPI da pedofilia no Senado, que o senador Cláudio Cabral, da época, pediu a prisão do ator que estava sendo tocado por uma criança fugiu para a França. Então, isso não fez com o dinheiro público brasileiro. Hoje, por exemplo, como as pessoas investigaram e não tiveram uma peça Jesus Cristo, a Rainha do Céu.
Eu não sou contra homossexuais, não tem a ver com homossexuais, não tem a ver com família. Também você querer denegrir, Marcos, deturpar, distorcer, todo mundo sabe, é Bíblia. Jesus veio à terra, nasceu, cresceu, todo mundo mentiu por nós. Morreu e ressuscitou tudo. Qualquer coisa diferente disso não é uma linha tênue, um cabo de arrastar no pano. Então, isso a gente começa estimulando a cultura também. A lei, aos 5 anos, nós distribuímos mais de 3 bilhões de reais. A senhora agora, o senhor que está me ouvindo, o senhor que sabe que a importância que recebeu durante a pandemia, para fazer sua live, todas as prefeituras, 4 prefeituras, nunca tinham recebido um só centavo para estimular os artistas. A gente colocou 3 bilhões para salvar o setor cultural durante todo o período da pandemia. Vários artistas fenômenos, legando, campeonato, foram organizados e orquestrados pelas prefeituras, pelo governo do Estado. Aí, o país primeiro se recuperou da crise da pandemia do setor de eventos. Você vê o graças a Deus, grande parte dele recuperado por ações do governo com o benefício emergencial bem e flexibilizou a lei trabalhista para a área de eventos em várias áreas, como hotelaria também. E também o auxílio emergencial, que foi um recurso importantíssimo para Pernambuco e para o Brasil, né? 600 reais que o Congresso recebeu, só Pernambuco recebeu em torno de 20 bilhões de reais de auxílio emergencial em 2020 e 2019. Então, você vê, só em Salgueiro, esse 2020, só em Salgueiro, o governo federal do presidente Bolsonaro colocou de auxílio emergencial 123 milhões de reais. Aí você vê, por exemplo, em Salgueiro, o Bolsa Família coloca hoje 130 reais de média de família, colocava 608 mil famílias. Hoje coloca 102 por família. Antigamente, aí, Salgueiro tinha 1.500 do Bolsa Família, hoje tem 10.500 Bolsa Família. Praticamente 10 famílias, não. Antigamente, ele já estava 1 milhão de reais por mês, né? Quando o 6 milhões por mês de economia de Salgueiro. O governo federal do presidente Bolsonaro. Então, muito certificado, eu tenho estado lá dentro que estou pronto para ser o melhor que o Pernambuco já teve. Aqui em Pernambuco, na Cultura Cultural, por exemplo, nós estimulamos a festa de crianças cidadãos, nós reformamos igrejas, nós temos eventos, 50 milhões, por exemplo, tem eventos que começou de Petrolina, tem eventos reformamos várias igrejas em Pernambuco, com o pessoal do militar, de Dragão, no Porto do Recife, muito milhões os navios de cruzeiro. Vamos agora lutar lá por Exu, pelaquela região, por Oricuri, por Salgueiro, interiorizar o turismo petrolano, que é belíssima pela catedral submersa. Então, a gente vê as primeiras oportunidades que tem. Candidato. São infindáveis. O que de Pernambuco é que a gente vê, nós temos 5 meses praticamente, andando Pernambuco todo dia, já no meu estado, 47 mil quilômetros em 5 dias. E eu vou dizer uma coisa, Pernambuco é uma rádio de 6 minutos de história. Pernambuco, que tem uma capacidade de recuperação impressionante. Pernambuco tem curso, Pernambuco tem leite, Pernambuco tem o polo gestor, Pernambuco tem todas as oportunidades que tem lá, de cultura, do polo nacional, Pernambuco tem Caruaru, Pernambuco tem o polo de confecções, Pernambuco tem esse Pernambuco tem Portugalia, Pernambuco tem o litoral. Pernambuco, se fosse o país, escolhemos o nosso país. E eu vou ser o senador de Pernambuco, mas isso tem todo respeito. São 10 horas e 34 minutos. A você que está ligando o seu rádio agora, nós estamos sabatinando Gilson Machado Neto, candidato a senador da República. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar de turismo, mas vamos falar da conjuntura política. O presidente Bolsonaro contava com vários apoiadores em Pernambuco. Contava e conta. Mas nessa conjuntura das eleições, destas eleições especificamente, alguns políticos
Ministro, não sei se o senhor concorda, mas a gente faz essa observação. Alguns políticos escondem o nome do presidente. O senhor abertamente defende o nome e veste a camisa do bolsonarismo. Como é que o senhor avalia esse comportamento de alguns políticos? Olha, o presidente Bolsonaro, como já o presidente de Pernambuco, já fez para Pernambuco. O presidente Bolsonaro construiu quase 48 mil casas em Pernambuco. O presidente Bolsonaro mandou mais de 3 milhões de dólares de vacina para Pernambuco, todo o estado mais recebeu proporcionalmente agora da vacina durante a pandemia, que primeiro recebeu. O presidente Bolsonaro fez com o patrimônio cultural material do Brasil. O presidente Bolsonaro mudou o Auxílio Brasil, que hoje, só em Salgueiro, você vê a quantidade de dinheiro que entra, é fundamental para a economia local e também foi estimulante para a economia do Pernambuco, bastante de reação do governo de Salgueiro. O presidente Bolsonaro é um presidente que ele não fala política, ele vai direto, papo reto, e aí, tipo, o presidente Bolsonaro é o presidente que está recuperando a economia, o presidente Bolsonaro é o presidente que fez o real, deu uma das coisas mais fortes do mundo, a terceira moeda mais forte do mundo. O presidente Bolsonaro tirou o governo da mão dos poderosos, criando um PIB, e agora todos os cidadãos de qualquer nível social, o presidente Bolsonaro foi o presidente que fez o alto sair da usina direito do posto, vai passar na refinaria, os poderosos, eu estava na usina nessa batalha, e fizeram uma venda direta do alto, da usina para o povo. Isso aí, o senhor que vive como ministro, tu imagina que o senador, entendeu? Vinícius. A luta da gente é diária, a luta da gente é diária, porque o povo pessoal do Pernambuco está sabendo agora, dia após dia, o que foi que o presidente fez. E eu não tenho medo de esconder que eu sou do presidente Bolsonaro, eu sou grato ao presidente fez. Por quê? Eu sou cristão, eu sou contra o aborto. Candidato, mas quem se comporta diferente do senhor em relação à gratidão ao presidente Bolsonaro, como é que o senhor avalia esse comportamento de políticos que estavam na base do governo até ontem e hoje escondem o presidente? Gratidão é triste que não percebe. Eu aprendi com meu pai e minha mãe, coerência política, e isso o povo está vendo. Isso o povo está vendo no dia após dia. E o povo cansou de político tradicional. O povo cansou de político ideológico. Então a gente vai ver a lapada que eles vão levar agora, uma eleição de Gilson Machado Neto, que nós estamos esperando. A eleição de Gilson Ferreira, que nós estamos esperando. Porque a eleição que já existia muito claro, como que pode ser. Ok, obrigado. Ok, obrigada, candidato. Gilson Machado, vamos falar agora de agronegócio, incluindo um pouquinho a agricultura familiar também. Quais seriam, né, suas propostas, seus projetos para esse setor, para a agricultura empresarial? A gente sabe que o agro é um fator bastante importante, não é? E também a agricultura familiar. E a gente queria saber a sua posição, se vai defender, né, a agricultura. O senhor colocou aí agora há pouco, né, a gente já introduz também, puxando um pouquinho em relação à fome, o senhor colocou aí a cadeia, né, que tem um movimento grande no nosso Pernambuco. Nós temos a cana-de-açúcar, tem a bacia leiteira, né, a caprinocultura. E eu queria que o senhor colocasse os desafios e o que pode avançar nesses setores. Só um complemento, candidato. Alô? Candidato, estamos te ouvindo. Só para complementar a pergunta, muita gente tem uma imagem estigmatizada do sertão, de que é um lugar seco, de que é um lugar extremamente pobre. Hoje sim a gente tem a transposição que está concluída e há uma capacidade de produção muito grande. Inclusive muita gente na zona rural está ouvindo o senhor agora, muita gente que produz manga, produz arroz, uva, maracujá. Então seria uma fala para esses produtores que geram emprego e renda. Essa pergunta que você me fez agora é desumana do resto do território de novo, porque merece uma resposta muito mais complexa. Porque eu sou do meio, eu sou veterinário, eu sou técnico rural, eu sou plantador, eu sou agricultor de coco. Eu sei quanto custa você comprar uma viaduto que saiu de R$1.200 para R$5.700. Eu sei quanto custa você comprar um balde de glifosato, que é até por quase R$2.000. Eu sei quanto custa você comprar uma bola de arame safado, que é R$400, e uma bola de arame liso, que é em torno de R$1.200. Eu sei quanto custa uma estaca, independente de alinheira, se for de leucena, se for botar isso, varinha de 10 e 25 reais. Então, eu sou do ramo. Vamos lá. Semiárido, né? Nós temos várias opções de semiárido. No canal da predisposição, por exemplo,
a novidade de estímulo. E nessas áreas de estímulo, nós criamos agora em INC na Bahia, inclusive, eu já fiz um estudo. Mas em Pernambuco, com 55 foram as petrolinas. Eu vou te dar um exemplo. Petrolina, em 1971, eu vim esse trabalho de Serra Talhada. Tinha em torno de 60 mil habitantes. E o desenvolvimento praticamente o mesmo nas cidades irmãs. Com a irrigação do Siloano Petrolina, com o ponto de subcultura que foi implementado lá, na época da SUDEM, Petrolina saltou de 60 mil habitantes para 400 mil habitantes, aeroporto operacional, universidade, desenvolvimento humano, enfim, Petrolina hoje é uma grande cidade do interior do Pernambuco. A nível de qualquer cidade, até da Europa. Né? E isso aqui, continuou no período de 60 para 75 mil. Mas por que é isso? Agricultura, irrigação, toda irrigação, um emprego, você tem exemplo, um emprego no setor hoteleiro, eu sou um hoteleiro também, custa em torno de 40 mil dólares para você criar um emprego, você constrói. Por cada emprego, você vai gastar 45 mil dólares para gerar esse emprego. Na agricultura irrigada, um emprego custa 5 mil dólares, o mundo está precisando de comida. O sertão pode ser em Califórnia, sim. Agora, eu tenho feito ações já, como esse início, mas eu consegui agora um laboratório de micropartículas lá para Petrolina. Porque a fuga de Petrolina tem que passar para fazer uma mão. E tinha micropartículas em enxofre, por exemplo, dentro da luz. Né? Tanto dele, desfrutar a fuga, porque fica eu perdi o container de informação. E eu, principalmente com o reitor da Universidade, eu tive um setor, eu restituiu, levei que era um agricultor lá, presidente do Sindicato dos Agricultores dos produtores rurais, e nós fomos lá, e Brasília, nós conseguimos e agora para a Petrolina, e a fuga de Petrolina não vai precisar mais para São Paulo para fazer um laboratório para poder ir para a exportação. E já é profissional, eu tenho que atravessar isso também, integrado com a expansão São Francisco e com a irrigação, a gente vai ter condições de fazer os pontos secos da Pernambuco para tornar a produtividade local para tornar o ponto de agora. Tem uma coisa que eu tenho técnico, tenho obrigação de falar. E não dá para ir, e não foi por não cabe esse ano. Nós temos um seminário. E a CNS, a região seca, é uma das regiões semiáridas a mais rica do mundo. Nós temos aí, no semiárido, a maior variedade de animais, passarinho, como você quer, passarinho, você tem aquele gato do mato, você tem macaco, enfim. No semiárido, e você tem também a quantidade de pessoas vivendo no semiárido nordestino do mundo. Então, de 20 milhões de pessoas vivem no semiárido nordestino. E de alguma forma elas conseguem viver. Agora a gente tem que ter uma expressão, dentro do sobreviver para não ter exploitado, porque a gente tem que fazer isso só quando ser um aliado e desde que a gente usa a tecnologia correta. Por exemplo, o DENOS, Departamento Nacional de Obras Públicas, não é para ser DENOS, é para ser DENOS, Departamento Nacional de Obras para Frente, por exemplo. O Nordeste tem mais de 3 mil leitos de micro-rios, rios secos, e que não se consegue fazer desses micro-barragens, reduzidos. Os barreiros não risco. E você tem tecnologia hoje que você consegue colocar um segmento no fundo dele, e ele vai ter a água para o inverno para segurança aí, que é bom animal beber para a pessoa beber. Não é para isso. Entendeu? Você tem que trocar a pilastras de muita água de injeção pela apenas. Você pode fazer esse campeonato, você tem um ciclo. O que acontece no semiárido? O semiárido nordestino, praticamente, a gente tem a transformação das águas. Tem um que sobe 3 mil milímetros, tem um que sobe 200 milímetros. Fica aqui por azeitão. O semiárido nordestino, praticamente, a média anual é a média de Paris. Em Paris, a chuva de Paris, ela cai. E durante o ano todo, espaçado, e o semiárido não acredita aqui. Então você consegue fazer, por exemplo, um tempo de calcício, a fala por aí, a leucemia, você consegue manter algumas possibilidades, e também usando rápido, identidade, identidade, e o semiárido nordestino tem condição de ter um ponto de pecuária. Pecuária é o grande vocação do semiárido nordestino. Pecuária de raças adaptadas, caprinos, ovinos e bovinos, por exemplo, um verão de bovinos, raça monchopona,
essa também. E várias outras coisas que são adaptadas no valor previsto. O serviço nesse setor é bem amplo, né, candidato? Produção de leite de qualidade, e o segmento nordestino tem que sim ser prioridade para sua mãe. Não precisa mais ter filho para São Paulo. Porque a gente sentiu muito filho de hoje. Então, eu filho hoje com tudo desse lado. E a pior coisa com uma mãe é justamente ela ficar longe do seu filho. Essas ideias são importantes, né, e buscar fontes em outros lugares, essa relação internacional também é bastante importante. O senhor falou em Paris, a gente traz aqui também, para que o senhor possa dar uma palavrinha sobre isso. Nós temos exportação de alimentos, né, que está fluindo muito bem para a Venezuela. O que é importante nessa parceria, né, estamos exportando açúcar, milho, óleo, num volume bastante significativo. Os fluxos comerciais, eles voltaram, né, a dar lucro aí aos agricultores brasileiros ano passado e esse ano. Eu queria aqui colocar essa questão da Venezuela, deixando claro que a gente sabe que a Venezuela teve inflação pesada, né? O Maduro criou mecanismos de repressão, tortura, essas coisas todas que a gente já sabe. Mas o que a gente quer saber é dessa importância de voltar a dar lucro, né, ao Brasil, aos agricultores, e se existe, candidato, uma diferença entre os discursos divergentes e os lucros nas relações internacionais. Queria que o senhor explicasse e como é essa divisão, né, que o discurso é na constatação, claro, né, que todos sabem, e nessas relações de lucro, para que o nosso ouvinte possa entender. Eu não entendi sua pergunta, eu não entendi. Eu estou objetiva. Quem é que está tendo lucro? Você está dizendo, o Brasil está tendo lucro, é um país exterior. Sim, os agricultores do Brasil, né, o próprio Brasil tendo lucros. O Brasil tem lucro. Em relação a essa parceria que voltou com a Venezuela. O Brasil vai ser o celeiro do mundo. O Brasil, aqui nós vamos produzir comida para salvar o mundo desse país. Mas relativamente à terra científica, que está escrito, eu creio. Aqui a gente vai salvar o mundo da fome. A gente vê o Brasil hoje, e a extrema pobreza, a falta de comida nas partes do mundo está crescendo, o Brasil está caindo. Né? Os índices de desemprego estão aumentando da Espanha, da França, Estados Unidos, e aqui no Brasil o desemprego está caindo. A violência no Brasil está baixando, por exemplo. Em 2017, morreram 65 pessoas assassinadas no Brasil. Muita gente, em 2021, morreram 41 mil pessoas, mas morreram 24 mil pessoas lá menos. Veja diferença do Brasil. Deixamos de morrer 24 mil pessoas nas políticas implementadas. E a respeito do mundo, o mundo precisa do Brasil. Eu não preciso do alimento produzido no Brasil. 1 em cada 5 pratos de comida no mundo é produzido no nosso país. Isso é quanto por cento do território brasileiro. Você tem noção, né? Ok, candidato, obrigada. 7% do nosso território, 7% é usado para agricultura. Então, você vê que as coisas geralmente estão funcionando. Aí, assim, no Nordeste, a gente tem outra capacidade para energia. Energia eólica, energia fotovoltaica, que vai ter a outra, para que o mundo será uma questão. São 10. E eu vou ser o seu senador para lutar com o Pernambuco. Eu não sei, por exemplo, agora com alguém. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma demanda aí, já está praticamente resolvida com alguém. A primeira foi aquela da água, né? Da exposição. Entendeu? E a segunda foi o trevo da BR-116 aí, entendeu? Que já está praticamente restando da liberação, já foi feito. Isso aí vai beneficiar em torno de 5 mil famílias, entendeu? E vai livrar do risco de acidente com mortes várias pessoas, né? Então, a gente vai aí para o também, já falei com o próprio ministro. É o projeto da rotatória, a gente já está ainda ali entre a 116 do bairro de Santo Antônio, já está praticamente na unidade a instalamento, já está pronto, entendeu? E vai ser liberado o processo para que inicie a construção da implantação dessa obra. Então, conseguimos fazer, já conseguiu pegar o posto do Recife, que não estava no plano de governo da gente. A gente conseguiu entregar o São Francisco, que é a realidade hoje, e
pediu de caixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E você não estava no plano de governo da gente. Então, por isso, eu vou continuar sendo esse presidente funcional. E o Estado pergunta. Porque precisa que o senador alinhado que vai atrás do recurso. E eu vou ser o melhor senador que Pernambuco já teve. O melhor senador que Salgueiro já teve. Vocês podem confiar nisso, mas não é todos os dois. Eu não vou decepcionar os dois. Ok, candidato. O senhor falou em caixa 1, 2, 3. Vamos falar aqui, né, no cenário que o senhor vai atuar caso logre êxito. Os parlamentares têm emendas de bancadas, emendas de comissão, emendas individuais, né? E se for feita para que área vai destinar e o que é que move em relação ao orçamento secreto, senhor. Gostaria que o senhor desse uma pinceladazinha também, né, para falar um pouquinho de Estado social. Não é? Nós tivemos emendas, muitas emendas à Constituição foram feitas, a exemplo, né, de reforma trabalhista, reforma da Previdência. O que é que o senhor acha que justificaria uma revisão constitucional nesses setores? O Brasil hoje está refém da vida, com a vontade de o custo que é cada ministro, cada senador, cada deputado, o custo desse político de Brasília é muito grande. Eu sempre fazer uma reforma. O que é a reforma? Reforma da máquina pública. Essa é fundamental para tirar o preço do pagador do imposto. Brasília tem muita gente que não faz nada, que recebe, a gente não pode demitir, que é contratado, capítulo de emprego, e a gente tem visto isso, tem estabilidade. Se você falar qualquer coisa, você não faz isso, você não tem que fazer uma coisa. Então nós temos que ver isso, só o Congresso pode fazer isso, diminuir o preço do Estado, em cima do cidadão. Isso aí é fundamental que a gente faz. Segundo, você tem várias reformas estruturantes para fazer, reforma trabalhista. O excesso de lei trabalhista prejudica o próprio trabalhador. Por que é que todo mundo quer ir para os Estados Unidos que não tem lei trabalhista? Ninguém quer ir para Cuba. Eu nunca vi um americano ter ido para o Brasil atrás de emprego. Nunca vi, né? Então a gente vê isso aí, que as coisas né? Vamos reforma. Um senador capaz, um senador que tenha ideias cristalinas, esteja sempre lutando pelo país. Então, parece que a gente vai conseguir, sim. E a maior reforma social que tem para acontecer, né? E a segunda reforma social é deixar de roubar. Por quê? Porque estão recebendo hoje, né? Aí só os Salgueiros não são 7 milhões de reais todo mês dentro da economia de Salgueiros. Entendeu? A gente vê que isso aí está acontecendo porque não tem esse valor. Né? Então, quase 1 milhão de famílias que recebem aí o auxílio. Por quê? Porque o dinheiro deixou de pagar, deixou de pagar a Venezuela, não é quando eu vou fazer, vai estar com projetos. Então, se para isso, não tem dinheiro que brasileiro para financiar outros países. Não pode estar contando. Vamos arrumar a casa da gente. Porque, senador, era para até fazer isso, não faz. Não fiscaliza presidente do BNDES, não fiscaliza praticamente nada, porque está todo mundo na feira, parece que é uma coisa séria. Então, eu estou aqui para e que também vocês não saibam. Eu consegui o transporte da vacina do Brasil todo. A vacina do Brasil todo foi transportada para as companhias aéreas, zero, por uma ideia minha, de Bolsonaro. Que foi tudo bem, também por ser nordestino, como se nordestino fosse dado ao Ministério, e no presidente Bolsonaro colocou 7 nordestinos. Colocou o ministro que acabou com a pandemia, matando que era nordestino. Colocou o governo nordestino e os marchantes. E trouxe o ministro. Você bota aí até o Google, virou ministro do turismo da história do Brasil. Bota aí no Google, você tem curiosidade. Virou ministro do turismo do Brasil, é o Google, que não tem medo do canal. Pega de 5 da manhã com da noite. Então é isso. Gilson Machado Neto, entrevistado de hoje. Pois não, candidato? Bom, nós já passamos o tempo de 40 minutos, eu estou no meio de uma caminhada. Justamente isso. Considerações finais, candidato? Eu quero dizer que eu vou ser o senador da República. Eu saí da minha zona é para mudar tudo que vocês tinham até hoje. Por exemplo, eu não sei se política pode tudo, para mim a coerência política não pode tudo. É quando você vê a candidata ao Senado, Tereza Leitão, que diz, escolha meu povo,
O PSD, o presidente disse que se você vem dizer que os petistas que não sejam presos na eleição de 2015, você aguenta aí com o Paulo Câmara da Câmara, você não quer cantar. Candidato? Você é senador pela coerência, eu vou ser senador para deslocar quiser melhorar o ambiente de negócio. Eu vou ser senador para que nunca mais tenha. Terminou o tempo, candidato. Nunca mais tenha bloqueio de BR. Então é por isso que eu vou ser o melhor senador do Pernambuco. Obrigada, Gilson Machado. Muito obrigado. Muito obrigada. Brasil de Comunicações, na cobertura das eleições 2022. Ganhou no último domingo na Rede da Sorte, a Sorte do Sertão e o Alaripe da Sorte, 10 mil reais em dinheiro. Jesus me ajude, de São José do Belmonte, sou Alves de Trindade, Jesus me ajude. Rosilé.